Chiquinho, as 2 vezes que o Teatro Soleil veio ao Brasil, a São Paulo, eu que cuidei deles também, aí era uma loucura. E a coisa com o Teatro Alfa, aí o convite para cuidar Mas, da... Gil, antes de chegar no Alfa, É, João, eu queria saber o seguinte: como é que é fazer um festival internacional? Que você tem tanta gente bacana, legal, aí você tem que selecionar A, tem que selecionar B, é. grupo C. Como é que é esse processo de curadoria, descobrimento? Como que é esse diálogo? Hoje em dia mudou muito, né? Porque hoje em dia está muito mais fácil. Porque, quer dizer, não estou desmerecendo o trabalho de quem faz, longe de mim, hein? Nada disso. Mas hoje em dia e-mail, você tem WhatsApp, você tem YouTube, você tem todos os recursos da internet. Você quer, eu falo, basta você saber o que você quer. Se você souber o que você quer, você entra na internet, você consegue, né? Você manda um e-mail para o fulano, me manda o link do seu espetáculo, você consegue ver. Mas quando a gente fazia o festival, não tinha nada disso, né? Quando comecei o Festival da Ruth, não tinha nem e-mail. Os 2 primeiros festivais a gente ainda fazia com fax, né? Mesmo quando fiz a Bienal do João Cândido, eu lembro tinha o grupo do André Serban, da Romênia, que a gente tinha que mandar e-mail para eles de madrugada aqui no Brasil, porque era o horário que a comunicação funcionava melhor. E lá já estava amanhecendo o dia. Então, se mandava e-mail às 3 horas da manhã, tinha que ficar acordado até às 3 horas da manhã, mandava e-mail, aí, na sequência, ligava para saber se a pessoa tinha recebido, perguntava quantas páginas. 8, mas eu mandei 12, aí você tinha que mandar de novo as páginas que faltavam. Enfim, era uma loucura. Mas, enfim, naquela época, você não tinha os recursos que você tem hoje. Então, era tudo feito assim. A gente viajava, obviamente, né? Viajei muito, 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 muito. Viajo até hoje. Agora, a pandemia, que eu parei um pouco, mas, enfim, há 25 anos que eu vou todos os anos, e às vezes há 2, 3 vezes por ano, exatamente para ver espetáculos. Então, naquela época, vamos dizer assim, hoje em dia, a diferença, além de tudo isso que eu te falei, de como as coisas funcionam, das facilidades que existem hoje, além de tudo isso, quer dizer, o próprio foco mudou. Eu acho que na década de 1990, nesses anos, mesmo antes um pouco, né, que, enfim, as coisas não começaram aí quando a Ruth começou a fazer o festival. A Ruth começou a fazer em 1972, 72 e 74. Não me lembro exatamente agora. Mas era muito mais complicado ainda, era mais difícil. E ela não fez seguido, fazia um, aí levava alguns anos para conseguir fazer outras coisas, eram muito complicadas. Mas era uma época de descobertas, né? Porque muito pouca coisa vinha para o Brasil quando você fala de teatro e mesmo de dança. Você teve o Carlton Dance nos anos 1980, que trouxe alguma coisa, mas que também durou pouco, mas trouxe grandes nomes da dança contemporânea na época, né? Mas você não tinha na quantidade e na qualidade que você tem hoje. Então, obviamente que naquela época era uma época de descoberta. Então, a grande preocupação que a gente tinha era de fazer as pessoas descobrirem coisas que elas não teriam a oportunidade de ver, que a não ser quem viajava, quem podia sair do Brasil, e a maioria que saía, salvo raras exceções, ou quem era do ramo, ou quem tinha muito interesse,